Sim, já tô ao vivo no Periscope. Nossa, eu tô impressionado. No Instagram, eu fiquei penando pra poder pegar e no Periscope já apareceu que eu tô ao vivo. Hello, 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 você que tá me vendo ao vivo. Você que não tá me vendo ao vivo. Aqui já apareceu a opção de compartilhar a transmissão e pedir pra compartilhar. Vamos ver, compartilhar com... Ah, só tá aparecendo para compartilhar com pessoas específicas. Faz um tempinho já que eu não tô acessando o Periscope, mas eu tô pensando seriamente em voltar a acessar por aqui. Mas enfim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito welcome aqui para a transmissão do meu clube do inglês. E se você tá vendo essa transmissão no YouTube, é o seguinte, eu tentei fazer essa transmissão pelo Instagram. O link do Instagram está na descrição se você está vendo no YouTube. Se você está no Periscope, você pode fazer qualquer pergunta, qualquer comentário, certo? E aproveitar para compartilhar essa transmissão. Isso, eu comecei a fazer no Instagram, mas você já sabe, né? A minha grande luta pela internet e tal. E no Instagram até comecei, mas eu não consegui dar continuidade, até porque a transmissão ficou travando muito. E quando eu publiquei aqui no Periscope, no instante foi. Então, se você não me segue no Periscope, eu vou dar um bom motivo para você seguir, porque aqui a gente vai poder fazer transmissão ao vivo. Você vai poder ter aulas de inglês em tempo real, lógico. Se você está vendo no YouTube ou em algum outro meio, você vai poder também assistir a essa transmissão. Mas se você estiver aqui ao vivo comigo, você pode interagir em tempo real. Você vai poder fazer sua pergunta, você vai poder deixar o seu comentário e a gente vai poder aqui, beleza? Certo? Tranquilo? Então, você que está ao vivo aqui comigo, pode dando coração, pode compartilhar essa live aqui, porque hoje a gente vai ver uma coisa muito interessante para você que ainda tem essa mania de traduzir as coisas do inglês para português. Porque o que as pessoas normalmente dizem quando você quer aprender inglês é o quê? Ah, você não pode pensar em inglês, né? Não pense em inglês. Só que dificilmente a pessoa vai dizer como que você não vai pensar em inglês. Ok, se eu não devo pensar em inglês, o que é que eu devo fazer, né? A questão é, aqui na transmissão do Instagram, eu coloquei essas palavrinhas aqui, certo? Mas aproveitando só para quem não está vendo ao vivo no Periscope, seguinte, como você faz para ver a transmissão no Periscope, para participar, né? Tem um link aqui na descrição para o meu Twitter. Então, se você me segue no Twitter, ou se você tem acesso ao Twitter, essa transmissão ela é enviada direto para o Twitter, ou você pode baixar o Periscope. O aplicativo do Periscope, você é notificado quando tem transmissão, ok? Pronto, então, seguinte, essas palavrinhas aqui, vamos ver se você conhece alguma dessas palavrinhas, certo? Se você conhecer, então você pode colocar um S de sim. Se você não conhecer alguma, você coloca N de não. Embora eu ache que você dificilmente vai colocar um N com essas aqui, ó. Essas palavras são smartphone, mouse, internet, site, email, ebook, tablet, hot dog e hamburger. O que é que essas palavras aqui têm em comum, além de serem todas em inglês? Hein? Tempo. Além dessas palavras serem todas em inglês, você deve estar percebendo que são palavras familiares para você, certo? Existem muitas outras palavras que a gente usa no dia a dia que vêm diretamente do inglês, certo? Então, isso para você não é nenhuma novidade. Porém, contudo, todavia, e se eu pedisse para você traduzir essas palavras para mim? Hein? Traduz aí se você
não está vendo essa transmissão ao vivo, então deixe nos comentários a tradução. Você pode até dar uma pausa, né? Aproveitar que eu estou aqui no cantinho. Você pode pausar e colocar a tradução de cada palavra nos comentários. Vamos ver quem é que chega mais próximo, beleza? E quem estiver ao vivo comigo aqui, coloca também qual é a tradução para essas palavras aqui, hein? Smartphone, mouse, internet site, email, e-book, tablet, hot dog, hambúrguer. Poderia ter muito mais, né? Agora, para essas palavras aqui, qual é a tradução? Hein? Vou dar um gole aqui e logo mais eu vou passar de palavra em palavra, beleza? Seguinte. Smartphone. Se eu for fazer a tradução mesmo, né? Smart quer dizer esperto, esperta. Phone. Phone quer dizer som. Mouse quer dizer rato. Internet. Inter vem de interno e net vem de rede. Então, é como se fosse rede interna. Site pode ser um sítio, um local. Email vem de electronic mail, que significa correspondência eletrônica. E-book. E-book significa o quê? E-book quer dizer electronic e book quer dizer livro. Então, livro eletrônico. Tablet. Tablet quer dizer tablete. Hot dog. Hot dog quer dizer cachorro quente. Esse aqui seria o mais fácil de traduzir, né? Hamburger. Hamburger é o que a gente chama de hambúrguer, não é isso? Então, o que é que todas as palavras têm em comum? Além de serem palavras em inglês, são palavras que a gente usa no dia a dia. Agora, essa aqui, como eu disse, é um pouco mais fácil da gente traduzir, que é só cachorro quente. Mas fora essas, tem muitas outras palavras em inglês que a gente usa no dia a dia. Eu vou passar algumas aqui e eu vou dizendo as palavras e você vai colocando aí a palavra e a tradução, certo? Pra gente ver se a gente consegue alguma coisa. Ó, milkshake. Qual a tradução de milkshake? Diet. Qual a tradução de diet? Light. Qual a tradução de light? Fashion. Fitness. O que mais? Insight. Qual a tradução de insight? Que mais? Popstar. Download. Drink. Lan house. A gente tem muita palavra que a gente usa no dia a dia e que se a gente pedir para a pessoa traduzir, ela pode ter até mais dificuldade. Só um exemplo. Um profissional, designer, ok? Se eu pedir para você traduzir designer para mim, o que significa? Designer você sabe que é uma palavra em inglês. E aí, o que quer dizer designer em português, né? A questão é, a melhor maneira de você não pensar em português, não ficar traduzindo aquilo que você tá querendo dizer ou aquilo que você está ouvindo em inglês, é o seguinte: se alguma coisa em inglês é algo que você já conhece, ou se você, mesmo que você não saiba a tradução em português, se você já sabe o contexto daquilo dali, então tenta simplesmente idealizar o significado daquilo sem necessariamente ficar pensando na palavra em português. Porque, por exemplo, smart certo e phone quer dizer som, não, você simplesmente
visualiza provavelmente um iPhone, um celular inteligente, certo? Mouse. Se eu digo mouse, toda vez que eu falo de mouse de computador, você fica traduzindo para rato? Não, né? Site, você fica pensando, é sítio, local. E-mail, você fica pensando em a palavra correspondência eletrônica? Não. Então, em português, aqui no Brasil, a gente já usa muitas palavras em inglês e você já sabe muito mais do que você imagina. Você fala sem precisar traduzir. Mas então, quando você lê, você já reconhece. E quando você vai dizer, você está falando como se fosse alguma coisa em português, que já faz parte do seu vocabulário, já faz parte do seu glossário. E qual a diferença entre isso e as coisas que você pretende aprender em inglês? Nenhuma. Porque se você está aprendendo inglês e você já conhece aquelas palavras em inglês, então para que traduzir? Mas tem palavra que eu não conheço. Beleza. Baseado nas palavras que você já conhece, por que você não tenta entender o que aquilo dali quer dizer em inglês mesmo? O problema é que a gente fica muito querendo virar a chave, né, de português para inglês, mas do mesmo jeito que quando você pega alguma palavra dessa aqui, você não precisa virar a chave para inglês, você pode simplesmente tentar ver essas palavras, as palavras que você não conhece, sem virar para português. Ou seja, o teu raciocínio, se você consegue identificar as palavras ou o contexto em inglês, você pode simplesmente tentar pegar aquilo dali e visualizar, sabe? Se você não está conseguindo visualizar, se aquilo dali não consegue chegar numa ideia concreta, aí sim, talvez você possa pensar em português o que seria aquilo dali. E lógico, se você tiver um dicionário, tiver o Google Tradutor, nada impede que você possa sim fazer uma pesquisa. Só que, quando você estiver falando com alguém em inglês, dificilmente você vai poder fazer isso por meio de dicionário ou por meio de Google Tradutor, né? Mas Cleidson, existem agora aplicativos que fazem tradução simultânea de conversa e tal. Isso é massa. Inclusive, tem até alguns aparelhos e tal que já estão fazendo tradução de conversa em tempo real. Isso eu acho ótimo. Agora, a questão é, se você quer usar esses aparelhos, você pode. Eu quando faço tradução, agora há pouco eu estava fazendo tradução e tal, eu ainda uso dicionários, o Google Tradutor, uso algumas coisas online e tal, mas isso não pode substituir o meu raciocínio em inglês. Porque se você quer falar inglês, você não vai poder terceirizar isso para uma máquina, para um robô, para a internet, certo? Essas máquinas, eles são úteis, ok? E lógico, se você não quer aprender, beleza, você tem essa opção de terceirizar. Eu não recomendaria fazer isso, tá bom? Mas você tem essa opção. Agora, se você diz, eu quero falar inglês, e fica no Google, fica no dicionário, isso daí não vai ajudar você a falar. Sinto muito. Pode ser até que você tenha a impressão de que você vai falar inglês algum dia por causa disso, mas é um ledo engano, certo? Cleiton, e agora você está destruindo os meus sonhos. Não. É só você parar para observar que tem muita palavra em inglês aqui que você já conhece. Tem muita coisa aqui que ninguém precisou traduzir para você entender. Agora, é só fazer o quê? Você começar a ir expandindo isso aos pouquinhos, certo? Começar a se desafiar, a ver mais coisas em inglês. Você não pode começar de cima também, não. Mas só para te encorajar que se você tem interesse de aprender mais, você pode pegar mais vocabulário. Você vai poder ver mais vídeos em inglês como o meu canal no YouTube. Você pode pegar mais posts de blog, mais posts de Instagram e tal. Isso vai aumentar o teu repertório e aí você vai ver que você já vai começar a ver algumas frases no próprio Instagram, por exemplo.
você vai começar a ver algumas frases, você vai começar a ver algumas coisas que, baseado no repertório que você tem, sem precisar traduzir, você já começa já a ter uma clareza, a ter uma compreensão maior do que aquilo quer dizer. Tadã! E lembrando também que é o inglês que influencia no português e não o português que influencia no inglês. Como assim, Cleiton? O que é que você está querendo dizer com isso? O inglês é inglês, o português é português. De certa forma, o que acontece é que você, quando fica querendo encaixar o português ali no que está escrito em inglês, você está usando uma peça de outro quebra-cabeça no lugar errado. É como se você quisesse montar um quebra-cabeça com a peça de outro jogo. Porque não dá. O português ele teve uma origem, principalmente o português aqui que nós usamos no Brasil. O inglês, sei lá, dos Estados Unidos teve outra origem. E você não pode achar que o teu repertório vai preencher algo que quem está usando vem de um outro repertório, vem de um outro background. Então, você vê que aqui no Brasil a gente usa muitas palavras em inglês e muito mais do que essas. Se você começar a observar, tem muitas palavras que a gente usa no dia a dia. E aí, quais são as palavras nos Estados Unidos, na Inglaterra, que os falantes nativos de inglês usam que vem do português? Né? Então, o que é que significa? Não é para você ficar querendo que o português influencie na forma como eles falam. Você não pode tentar ditar como que algo que um nativo de inglês está falando de acordo com o seu repertório que é em português. Não, você tem que fazer exatamente o contrário. Que é o quê? Você tem que pegar as coisas que você já sabe em português e passar para inglês, mas não por meio de um dicionário, não por meio de Google. É só, ao invés de você... A questão é, esse não é um caso de você pegar o que você tem e começar a colocar lá no inglês, não. É você se esvaziar, abrir a cabeça e permitir simplesmente que o inglês ou qualquer outra língua que você queira aprender entre. É você mergulhar como um bebê. Porque o bebê, independente do país que ele nasça, ele vai aprender tudo aos pouquinhos. Ele não sabe tudo. Se você falar com um bebê, você não vai falar como um Shakespeare, não. Você vai falar um número limitado de palavras, de um modo que ele possa compreender. Então, do mesmo jeito, é você em inglês ou em qualquer outro idioma que você queira aprender. Você vai começar, vai encontrar dificuldade, mas aos pouquinhos, se você conseguir aprender português, você certamente pode falar inglês. Certamente, porque a maior prova disso é, se você está me entendendo, se você está entendendo o que eu estou falando em português, se você já compreende isso aqui, certo? Se você, quando bem pequenininho, fosse levado para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Austrália, para a Escócia, para qualquer lugar onde se fala inglês no dia a dia, qual língua você estaria falando? Hein? Inglês. Então, isso tudo é inerente à sua própria natureza. A sua natureza vai fazer com que você naturalmente aprenda o inglês ou qualquer outro idioma.
Não adianta ficar, não, é porque português e tal. Olha, você só vai aprender gramática depois de aprender tua língua. Você só aprendeu a gramática da língua portuguesa depois de ter aprendido português, até porque a gramática da língua portuguesa foi passada em português. Então, quando você começa realmente a se permitir compreender as palavras em inglês mesmo, quando você se permite realmente mergulhar, abrir a cabeça, aí é que a gramática vai fazer algum sentido. E lembrando que não veio uma criatura mágica trazendo a gramática para que as pessoas aprendessem, para começassem a falar. Não, ao contrário. Baseado em como as pessoas falavam, é que os gramáticos resolveram organizar para que fique mais fácil de reconhecer padrões. Então, a gramática nada mais é do que um conjunto de padrões que foram encontrados, descobertos no discurso dos falantes da respectiva língua. Não foi um livro mágico que apareceu e as pessoas eram mudas e surdas até começar a aprender tudo, até porque a pessoa precisava saber em que língua estava o conteúdo dessa gramática, certo? Então, veja bem, a ordem é o seguinte: primeiro você aprende a língua, depois você aprende gramática. E não o contrário, porque não dá para você aprender a gramática de qualquer língua sem antes você saber alguma língua, certo? Então, a língua que você aprende é baseada na sua convivência e em você se acostumar com vocabulário, com expressões, etc. Beleza? Certo? Então, eu cheguei de surpresa aqui no Periscope. Se você tiver qualquer pergunta, se você tiver qualquer comentário, então pode fazer agora ou cale-se para sempre, porque se não tiver pergunta aqui no Periscope, se não tiver comentário nenhum, eu vou sair daqui da transmissão, tá ok? Aí pode perguntar, pode ter a ver com esse assunto que a gente está falando aqui, pode ser alguma dúvida de inglês na qual eu posso ajudar, eu vou ficar muito feliz em poder ajudar, certo? E como leva um tempo aí pra... Quando eu falo, leva um tempo pra chegar até você. E aí quando você escreve, leva um tempo pra chegar até mim também. Eu vou dar um golinho aqui, que é o tempo que você deixa a sua pergunta ou o seu comentário, certo? Lembrando que essas palavrinhas aqui, a discussão sobre essas palavrinhas, isso tudo, menos o meu gato que tá falando aqui no fundo, isso tudo se encontra no meu curso Inglês do Zero em 24 horas. Esse conteúdo está presente no curso. Se você está vendo no YouTube ou em algum outro meio, tem um link na descrição para você conhecer esse curso. E é um curso que a pessoa tem a garantia de que vai aprender inglês do zero em 24 horas. Beleza? É só conferir no link da descrição. E com isso, como aqui no Periscope, eu tô vendo que tá demorando pra gente ter alguma pergunta, algum comentário ou coisa do tipo, eu vou encerrar. Se você não me segue no Periscope, então baixa o aplicativo do Periscope e me segue para você poder receber notificações. Mas se você me seguir no Twitter, você também vai ser notificado. E no Instagram você vai receber a notificação quando eu estiver fazendo live no Instagram. As minhas redes sociais estão todas aqui na descrição, certo? Então, valeu, a gente se encontra na próxima transmissão. Fica na paz.